E essas experiências que você teve, que você citou no início, você considera que foram espirituais? Na época, algumas delas sim. Uhum. Mas, o que acontece? Vou te dar um exemplo do que aconteceu anteontem. Foi Natal anteontem mesmo, né? Dia 24 para 25. Estava na casa dos meus pais, no interior de Minas. E você estava comemorando o Natal? Tava com eles lá, comendo, bebendo, trocando presentes. Cantou parabéns para Jesus? Parabéns não, mas a gente fez uma oração. E era esse o ponto que eu queria mencionar. Sim. Eu não me retiro do local para poder, sei lá, deixá-los orar e tal. Dei as mãos ali numa boa e fiquei na minha. Não orei, mas fiquei ali, digamos... Questão de respeito, né? Exato. Fiquei ali de boa, dei as mãos e fechei os olhos, abaixei a cabeça e é isso aí. Eu estava apresentando uma experiência espiritual de oração? Essa é uma pergunta interessante. E é uma pergunta que a gente esbarra um pouquinho na filosofia, né? Porque aí vai muito do nosso conceito, do nosso entendimento de espiritualidade. Mas partindo da noção de que a espiritualidade tem como epicentro a crença em seres espirituais, e eu, Daniel, como ateu, não acredito que Jesus era o próprio Deus entre nós, não acredito na existência de nada do ponto de vista sobrenatural, eu não estava tendo uma experiência espiritual naquela oração. Meus pais, meus tios, minha esposa, minha sogra, eles sim, porque eles acreditam. Então, o critério que a gente adota para classificar um comportamento, uma experiência como espiritual, é subjetivo, vai do sujeito que a gente está analisando. Se ele acredita que existe um ser ou alguns seres espirituais motivando ou por trás daquele seu comportamento, daquela sua experiência. Outro exemplo que eu posso dar, digamos que eu vá visitar uma religião que faça uso desses chás, ayahuasca, por exemplo, e experimente. Eu tenho curiosidade, eu tenho um pouquinho de medo, mas tenho curiosidade. Talvez um dia eu experimente. Aí uma espiritualidade até aflorada, né? Que dizem que a pessoa vê cogumelo, vê bicho de 7 cabeças. O pessoal fala dessas experiências visuais, auditivas, né? Assim, bem anômalas, bem distintas mesmo. Se eu entendo que aquilo é produzido pela substância química presente naquele chá, é o meu cérebro criando todo aquele conjunto de experiências estáticas, anômalas, extraordinárias, eu não estou tendo uma experiência espiritual. Agora, se o meu colega que me levou lá, que faz parte da religião, acredita que ele acessou outra dimensão, que ele se conectou com alguma divindade, alguma entidade, ele está tendo uma experiência espiritual. Então, vai muito da análise que a gente faz do sujeito, conforme a perspectiva de crença dele, para a gente chamar aquilo de uma experiência espiritual ou não. Agora, a gente pode chamar aquilo tudo de experiências anômalas. Todos estamos tendo ali, estaríamos tendo, né? Eu não fui ainda, se eu tivesse ido eu não teria vergonha de contar. Já tive experiências parecidas na minha adolescência de jovem místico, em raves. Então, se eu acreditasse que eu estaria em outra dimensão e tal, seria uma experiência espiritual, mas a gente estaria tendo experiências anômalas, todos. Por quê? A experiência anômala é essa que nos rompe da realidade mais banal, mais trivial, colocando a gente numa alteração de consciência, muitas vezes, ou num tipo de crença, de comportamento que é totalmente atípico, excêntrico, que nos desafia a explicar de uma maneira que não é aquela corriqueira banal, de como as coisas funcionam no dia a dia, que muitas vezes nos motiva a acreditar que houve algo paranormal acontecendo ali entre nós. Seja um portal para o além que se abriu por conta daquela bebida, seja uma nave alienígena que apareceu e nos raptou. E aí, gostou desse corte? Então se inscreva no canal e clique no link da descrição para assistir o vídeo completo. É isso aí, te vejo lá.